Olá! Estamos no meu primeiro vídeo para este canal novo, que é o Termo Cree. E seremos também um podcast que eu vou postar no Spotify. E como eu fazia antes com o Cadê a Bússola. Mas agora também ficará direto no YouTube, porque é bem mais fácil. Temos agora o canal em inglês, é o canal em português, como este aqui. E lá no canal em inglês serão conteúdos diferentes, tá? Eu não tô conseguindo fazer postagem com legenda. Não é que eu não consigo, mas me toma muito tempo. Mesmo que eu use AI, acaba que o AI, ele tem que ficar fazendo muita correção e a minha máquina não aguenta. Demora muito, eu não tenho tempo. Então, assim, vou fazer um canal com conteúdo em português e um canal com conteúdo em inglês, que serão conteúdos diferentes. E às vezes, se eu conseguir, eu faço o mesmo conteúdo, porém, eu faço 2 vídeos, um em português e um em inglês. E amanhã é dia de São Patrício aqui na Irlanda. Então eu resolvi fazer este vídeo. Eu fiz uma live com meu pai agora há pouco, né? É domingo aqui. E eu resolvi fazer esta live com ele sobre São Patrício. E o que eu vou fazer? Eu vou postar esta live para vocês verem, tá? Na live eu explico bastante, eu vou ficar aqui no cantinho da tela assistindo. E assim, foi live, então eu tava um pouquinho nervosa, eu fico um pouquinho nervosa. Então teve algumas, né, vícios de linguagem. Eu descobri que eu falo né pra cacete. Nossa senhora. E eu devo estar falando agora aqui. Me segurei agora pra falar um né. E com o tempo eu vou ver se eu vou cortando, ou se eu vou reparando, tentando me conter um pouquinho mais, porque tá até me irritando assistir. Então vocês vão ver bastante vícios de linguagem, vocês vão ver bastante outras coisas que, né, erros de português, talvez, uma falhinha aqui e ali. Mas acontece, tá certo, tá tudo certo, é live, tá natural pra cacete, o que importa. Então, vamos para a live que eu acabei de fazer com meu pai, né? E começamos com o Lo Fela Poreg, que é Feliz Dia de São Patrício. Ou só Dia de São Patrício, né? Lo Fela Poreg é Dia de São Patrício. E eu vou postar aqui, vamos lá. Tá aqui. Eu já subi aqui pra minutagem aqui de 8h30, que foi quando começou, porque antes disso a gente tava conversando lá. Quem quiser assistir lá no canal dele, eu vou colocar o link aqui pro original. Mas eu achei bem importante porque é bem legal. A história de São Patrício é bem legal. E eu vou ficar aqui caso eu lembre de alguma coisa enquanto estiver falando que eu não falei na live. Eu faço meus pontinhos aqui, né? Então, bora lá? Palavra sua. Bom, Lofeila Poreg Sonadiv. Feliz dia de São Patrício para vocês, né? Em irlandês, como deveria ser. Então aqui você vê bastante gente falando essa época do ano, não falando, porque, né, não falam muito. Mas tem muito nos posters e tal, vai estar escrito Lofeila Poreg. Até eu não sei falar direito o irlandês, então minha pronúncia provavelmente não está correta. E é engraçado que eles não chamam só de St. Patrick's Day. Muita gente chama de Patrick's Day, St. Patrick's Day, Paddy's Day. E o americano, como sempre sendo americano, às vezes fala Patty's Day, que é completamente errado. Por favor, não falem isso. Eu até postei esses dias um storyzinho no meu canal lá no Instagram, de um irlandês tirando um sarro com isso, né? Tipo, não fale Patty. Patty não tem nada a ver com Patrick aqui, é Paddy, P-A-D-D-Y. O meu Patrick aqui mandando beijo. Mas, então é Paddy's Day, St. Patrick's Day. Não é St. Patty, é Paddy's Day, Patrick's Day, St. Patrick's Day, tá? E, enfim, vamos para a apresentação.
né? St. Patrick's Day é celebrado no dia 17 de março, tá? E o que ele celebra? Ele celebra a data que acredita ser a morte do São Patrício, tá? Essa que foi a data escolhida para homenageá-lo, tá? A data da morte dele, tá? Então, assim, muita gente fala que essa data acabou sendo uma pausa na quaresma também, né? Porque, né, antigamente, quando as pessoas faziam todo aquele jejum e tal, então tinha aquele diazinho ali no meio para fazer um feast, né, um banquete, assim. Então, o dia de São Patrício ele era celebrado como um banquete, assim, enfiado ali no meio da quaresma para dar aquela, né, balanceada nas coisas, balanceada na fé, vou colocar assim. Né, e ele é feriado público na Irlanda, tá? Ele é feriado público desde 1903, tá? Porém, o primeiro dia de São Patrício, a festa, né, a parada de São Patrício que acontece na Irlanda inteira, tá? Em Dublin. As pessoas já celebravam São Patrício antes, tá? De virar feriado e tal. Celebravam com um banquete, né? Como já disse ali, aquela quebradinha, né? Pra manter a fé, né? Tipo, nossa, tô com muita fome, não sei o que, então vamos fazer né? E é isso. Então, só queria fazer só queria adicionar esse ponto aqui. Que tem a maior, que é televisionada, porém a parada, assim, você tem paradas menores em qualquer cidade que você vê, e a cidade, assim, são paradas bem... É bonitinho, assim, eles celebram várias coisinhas, assim. Gente, eu acabei de perceber que o trevinho que tá na foto de 4 folhas tá errado, tá? Esse trevinho tá errado. Oh, meu Deus do céu, a pessoa só vai perceber na live. Enfim, o trevo de São Patrício é de 3 folhas. A gente chega lá. Pai, não deixa eu desviar muito, não, tá? Que eu não tomei remédio hoje. Então, a parada, assim, tem várias paradinhas, assim, no país inteiro. Então, você vai ter as paradinhas daqui do interior, elas têm coisas celebrando a cidade. Então, você vê escolas, você tem o pessoal que, sei lá, um grupo de dança, o curso de dança da cidade. Então, o pessoal que faz dança participa da parada. Você vê tratores, você vê o corpo de bombeiros, etc. Tudo participando da parada. Então, assim, aquela coisa para celebrar o lugar mesmo, né? E lota, que é uma desgraça. E eu tô até... Quando eu falo parada, eu quero dizer desfile, tá? Só pra avisar. com ansiedade hoje, porque amanhã eu tenho que levar as crianças e eu não tô muito animada, não. Mas, enfim, para quem gosta, né? É ok. E acreditem, se quiser, a primeira parada na Irlanda ela foi realizada em 1931, em Dublin. Porém, a primeira parada mesmo de São Patrício, ela foi realizada em Nova York em 1762, que foi organizada por soldados irlandeses que estavam no exército britânico. Naquela época, a Irlanda era parte da Grã-Bretanha, né? Quer falar alguma coisa? Não? Opa, não, continua, pode continuar. Tá, beleza, vamos pro próximo. Então, quem foi São Patrício, né? Quem foi esse cara aqui, né? Então, primeiramente, eu vou falar assim, São Patrício não era irlandês, tá? E eu, quando eu descobri isso, eu fiquei, mas quê? Como assim? Né? Mas como tudo que é famoso e, né, importante na Irlanda não é irlandês, né? O São Patrício, por exemplo, não era irlandês também, tá? Ele foi um símbolo importante, uma pessoa importante, porém não era irlandês, tá? Ele foi nascido no que hoje seria Inglaterra, né? Dizem que foi no país de Gales, porém não se sabe ao certo, tá? E o nome mesmo dele era Maevin Sucash. Eu não sei como pronuncia esse negócio, tá? Ou o latim seria Magnus Sucetus, né? Essa fotinho aqui dele que tá aí na tela, que dá para vocês verem, ele
você vê que ele está segurando um trevo de 3 folhas, exatamente como esse. Tem umzinho na minha apresentação, assim. E é sempre o trevo de 3 folhas, que ele se chama shamrock, ok? Aqui, né? Não é o four-leaf clove, é o shamrock, tá? E você vai ver muitas apresentações dele, tá? Ele vai estar segurando um trevo de 3 folhas ou em cima de cobras, tá? Pisando em cobras, tá bom? Ele veio para Irlanda, ele foi preso e trazido para Irlanda, né? A Irlanda ela tinha trade, né? Como é que fala? Comércio com a Ilha Britânica e com a França, também uma região da França, acho que era chamada Gaú ou Gal, não sei como é que fala. E nesses encontros, né, eles faziam o trade de escravos também, né, o comércio de escravos. E São Patrício ele foi vendido, foi trazido para a Irlanda como escravo aos 16 anos para trabalhar como pastor. Então, ele foi trabalhar como pastor, né, de ovelhas, assim, né. E uma vez, né, em um sonho, ele falou que ouviu uma voz falando para ele fugir. Foge, vai ter um barco lá na costa para você voltar para casa. E ele realmente saiu, fugiu, conseguiu chegar na costa e tinha um barco ali esperando por ele, que ele voltou para a Inglaterra. E lá ele se tornou padre e depois se tornou um bispo. E quando ele se tornou um bispo, né, ele falou que ele teve um chamado para voltar para a Irlanda e, né, e espalhar o cristianismo. E aí ele ficou por mais de 30 anos, tá? Até a morte, né? 30 anos, naquela época até que era uma idade bastante avançada. Então, assim, se você for pensar que ele veio para cá com 16, ficou 6 anos, então, assim, ele morreu com uma idade bastante avançada para a época. Tá? E alguns símbolos e lendas, né, do São Patrícia, tem o shamrock, né, que é o de 3 folhas, não é essa caceta aqui de 4 folhas, tá, gente? Desculpa aí. Mas é de 3 folhas. Por que de 3 folhas? Ele veio para a Irlanda e ele, né, sentiu aquela dificuldade, ele teve muita resistência, obviamente, né? Ele não foi o primeiro a ter o cristianismo, a trazer o cristianismo para a Irlanda, ele só foi o mais importante, né, o mais efetivo. Já tinham algumas comunidades aqui e ali, exatamente por causa desse comércio que a Irlanda fazia, que os irlandeses faziam com o povo da Inglaterra e da França, né? Os romanos, no caso, né? Que seria o Império Romano. Na época, né? Então, uma das formas que ele usou, né, para conseguir explicar a Santíssima Trindade, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, foi usando um trevo. Então, ele pegou o trevo, lá tem 3 folhas, e o trevo aqui é extremamente abundante, ele achava em qualquer lugar, então era muito fácil para ele parar ali onde ele estava, em qualquer cidade, pegar o trevo lá e explicar, tá? Então, essa é uma das lendas, e por isso que ele está sempre carregando um trevinho de 3 folhas lá, ou shamrock, que ele carrega sempre nas fotos que você vê, nas representações artísticas, né? Então, ele normalmente vai estar com um trevinho de 3 folhas, e isso acabou virando um símbolo, né? Tanto dele quanto da Irlanda. Ele como um símbolo da Irlanda também, né? E ele usou, acho que uma das vezes que ele usou com um rei, né, um dos reis das tribos irlandesas, que foi o que ele conseguiu usar para converter este rei, né? São Patrício, ele veio para cá, ele foi preso diversas vezes, então ele sofreu resistência, sofreu perseguição, né? Ele não veio para cá simplesmente saiu falando, todo mundo falou amém, acabou. Não, o irlandês é um povo extremamente teimoso, né? E obviamente, quando você tem aquela crença de anos, você tem uma estrutura política religiosa como em qualquer lugar do mundo, né? Você vai ter resistência, até porque druidas, né? Bardos, os reis, eles iam perder um pouquinho daquele poder quando o cristianismo for instituído, né? Então existia uma resistência muito grande. E São Patrício, ele era dito ter um temperamento muito forte, né? Mas
existe uma carta, eu vou pegar o nome aqui da carta. Essas coisas eu preciso marcar porque eu acabo esquecendo. Eu vou pular essa aqui um pouquinho porque eu me confundi pra cacete e não achei, entende? E deixei pra depois. Aqui. Vamos lá. Você vê. Não, eu tô chegando lá, desculpa. Ele tinha, né? Mas os poucos, né? As poucas escritas, né? Dele, assim, da época. É isso, tá? Que foram, né, conseguiram ser salvas ou pelo menos estudadas e tal, dizem uma pessoa extremamente dura consigo mesmo, né? Ele era bastante self-aware, como é que fala? Ele era bastante consciente, né, de si mesmo e tal. Só que assim, né, obviamente que quando ele enfrentava resistências muito grandes, ele ficava frustrado, né? E, né, acabava ficando nervoso. Mas isso é todo mundo, né? E isso dá uma característica um pouquinho mais humana, né? Uma característica um pouquinho mais falha para São Patrício, né? Então ele não era aquela pessoa, um santo, uma pessoa que aceitava dava outro lado da cara, etc. Não, ele, né? Ele tinha lá os seus, né? Um temperamento. Porém, ele era uma pessoa da paz, ele evitava conflitos físicos, assim, ele, né, não engajava em brigas, etc. Então, ele era bastante de paz, assim, né? Ele só realmente perdia paciência e, né? E uma outra... tem uma outra coisa que é uma relíquia, uma das relíquias, meu Deus do céu. Uma das relíquias mais antigas que a gente consegue achar hoje é um sino, que é o sino de São Patrício, que está hoje no Museu Nacional da Irlanda. Ele, como ele era um pastor, né, de ovelhas aqui da Irlanda, né, o sino, né, eu vou voltar até aqui na foto dele. Esse aqui tem o sino? Não, tem fotos que você vê ele com o sino na mão também. Né, aquela referência ao pessoal pastoril, né. E esse aqui é bem interessante, a cruz. Tá aqui, ó. Eu não sei se pessoa pastoril, eu não sei se isso tá certo, tá? Mas é uma referência a uma pessoa que, né, trabalhou, foi escravo, ou pelo menos cuidou de ovelhas, de animais em geral, tá? Mas ele sempre tinha muito cajado também, que era um cajado. Ai, o nome do negócio eu vou falar aí daqui a pouco. Mas ele tinha esse cajado também, né? E o Shamrock aqui era abundante, né? Qualquer lugar ele achava, era só baixar, pegar o Shamrock e explicar a Santa Trindade. E é isso, tá? De São Patrício, ou Saltire, agora eu não sei se é assim que fala, ela é uma das cruzes que representam a Irlanda na bandeira do Reino Unido, ou a Union Jack, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Então, a bandeira do Reino Unido, ela é formada pelas cruzes que representam os 3 maiores santos, né, dos estados que compõem a Inglaterra. Hoje, a Irlanda, a República da Irlanda, não faz parte da Inglaterra, porém, existe uma parte da Irlanda, que é a Irlanda do Norte, que ainda faz parte da Inglaterra. Então, isso, caso alguém não saiba, fica aí, né? Então, eles inventaram de fazer essa aqui de baixo, tá vendo? A Cruz de São Patrício, que é essa terceira aqui embaixo, e essa que seria a representação da Irlanda na bandeira do Reino Unido, né? Da Union Jack, que eles chamam. E aquela cruz de São Patrício, né? Que foi erguida aparentemente há muito, muito tempo. Ela está preservada em Donegal, né, no norte do país, né, o Donegal é parte da Irlanda, mas ele fica ao norte, né, e você pode ver que é muito interessante essa cruz, porque você vê que parece que tem um São Patrício aqui embaixo, tá vendo? Então as cruzes celtas, toda a representação religiosa da Irlanda, toda a representação cristã da Irlanda,
né, da Irlanda, ela sempre tem uma nuance pagã, né? Porque São Patrício ele enfrentou muita resistência. Então, qual que era a forma dele de conseguir passar a palavra do cristianismo para o povo e converter todo mundo? Era adaptando muitas coisas. Então, eles falam que a Irlanda tem um cristianismo único, né? Que seria um cristianismo celta ou alguma coisa assim. Existem vários nomes para isso, tá? Então, tem várias nuances, tanto que as cruzes, né, que são utilizadas aqui, você vê em cemitérios até hoje, né, ou até ruínas, etc., você vê que elas têm todo aquele padrão celta, que eu acho a coisa mais linda, né, todos aqueles que eles chamam de Celtic knots, né, que são aqueles nós e tal, que é muito bonito, mas esse aqui ele é muito interessante porque ele tem, não sei se vocês conseguem ver aí, tem um homenzinho aqui, bem na cruz, assim, na parte de baixo da cruz, assim. Tá? E ela se chama, né, Carndona High Cross. Eu não tenho certeza se eu tô pronunciando certo, tá? E até hoje tá lá. Né? E temos algumas curiosidades aí de São Patrício. Quer que eu continue ou pare um pouco? Quer falar alguma coisa? Volta nesse slide anterior teu aí, das cruzes. É importante a gente entender o seguinte: essa primeira cruz de cima é a cruz de São Jorge, tá? Que é o padroeiro da Inglaterra. Tá? Essa cruz de baixo em azul é a cruz de Santo André, que é padroeiro da Escócia. E você desce mais uma vez, é a cruz de St. Patrick, que é o padroeiro da Irlanda. A cruz de Santo André, só por uma curiosidade, na maçonaria, no rito escocês retificado, tem um grau chamado Cavaleiro de Santo André. E essa cruz aí de Santo André é o símbolo do grau. Tá? Só para ter uma... Eu não sabia. Só para ter um adendo. Pode voltar, tá? Então, né? Pois é, gente. O canal do meu pai, ele é pra falar bastante de desmistificar bastante, né, coisas de religião, de práticas espirituais, religiosas, etc. E ele fala muito da maçonaria também. Ele é maçom, então... como foi feito no canal dele, teve muito essas paradas, né? Foi pro público dele, né? Mas é um ponto interessante de saber, não é verdade? Então, é isso. Dá pra gente ver que a Union Jack ela foi criada com a luz com as cruzes dos padroeiros dos países, né? Exatamente. Não tem no país de Gales ou da ilha de Man. Não. Então, assim, São Patrício é um santo, correto? Porém, ele nunca foi formalmente canonizado, né? Como assim? Ele é um santo, ele é reconhecido como um santo pela Igreja Católica, mas ele não foi formalmente canonizado? Naquela época não existia canonização. Simples, direta. E né, naquela época não existia canonização. E acho que depois ele simplesmente foi, né? Foi ficando, assim. Né? E uma das coisas mais interessantes que eu acho, assim, que a cor associada a ele sempre foi o azul, né, como a cor, né, Maria, como a cor da maioria dos, você vê vários santos, né, era uma cor que se dizia cor, né, como dizer, uma cor santa, né, uma cor cristã, uma cor de pureza e tal, que seria o azul, né, porém, né, São Patrício ele se tornou um símbolo de resistência, né, por quê? Porque a Inglaterra, quando ela, né, se tornou, ela teve a própria igreja, né, a igreja anglicana, né? E uma forma de ser irlandês, de ter aquela identidade irlandesa, foi mantendo a religião, né? Até hoje, mas naquela época muito mais, né? Durante toda a história do mundo, muito mais aos pouquinhos, isso vai diminuindo, mas sempre tem aquela cruzamento de religião com política, né? Com Estado. Ainda existe, mas existe bem menos, graças a Deus, né? Não sei nem por que falei graças a Deus, porque eu não sou religiosa. Mas enfim, então, assim, foi uma forma dos irlandeses se apegarem àquela identidade irlandesa, né? Um símbolo de resistência. E então mudaram a cor
para o verde quando a ilha começou a ser chamada de Ilha Esmeralda, tá? Então acabou que a cor de São Patrício mudou para o verde, tá? Quer falar alguma coisa? Não, pode embora. Tá? Aí, ó, tá vendo? Confécio, foi a biografia que ele escreveu, tá? Que é uma das obras que conseguiu se extrair uma maioria do que se conhece sobre São Patrício, né? É uma autobiografia, ele escreveu sobre ele, e diretamente, várias vezes dentro dessa biografia, você vê ele se dizendo de si mesmo, né? Tem uma frase aqui falando... cadê? Tá vendo? Quando eu quero... Por que eu não marquei isso aqui meio... Se dizendo de si mesmo. Eu tava bem. É. Né, gente? Eu devia ter me preparado melhor. Tá aqui, ó. Eu sou Patrício, um pecador, sem sabedoria, né? Most unlearned, acho que seria uma pessoa sem conhecimento. Agora eu acho que seria mais sem estudo, né? Mais sem entendimento. Eu tô bem... Ui, tá, penga. Eu estou bem na cara do gol aqui, né? Vou mudar um pouquinho e vou mudando enquanto... né? Que fica o símbolo do StreamYard também, mas enfim. Pelo menos dá pra ler um pouquinho. Só se eu mudar aqui, ó. Acho que aí dá pra... Ups, ainda tô aprendendo isso aqui, tá? Aí eu fico fazendo cagada. E aí eu vou ficar pequitidinho aqui, dá pra todo mundo ver essa porra. Tá aí, ó. Vou ficar em cima do StreamYard. Pronto. Aqui. Mió, vai. A pessoa que tem menos fé e extremamente desprezado por muitos. Então ele tinha essa reflexão de si mesmo, né? De ser uma pessoa que não era nem um pouquinho uma pessoa que deveria valer algo, assim. Então ele era uma pessoa extremamente humilde, entendeu? Ele não era estudado, né? Então diretamente você vê ele falando que ele gostaria de saber se expressar melhor, de saber escrever melhor, porém ele não tinha estudo, né? Tudo que ele aprendeu foi nos tempos de igreja, né? De quando ele virou pastor, bispo, etc. Então ele tinha ele era muito duro consigo mesmo, tá? E isso você vê muito nessa obra que ele escreveu chamada Confécio, tá? Ele também escreveu uma das outras coisas que tem de escrita dele, né? Foi uma carta que ele escreveu para um senhor de guerra britânico chamado Coróticos, que ele escreveu assim, e nessa carta você vê também uma certa uma atitude de enfrentamento às autoridades, né, da época, que ele escreveu criticando a escravização de cristãos, né, cristãos irlandeses, praticamente, na Inglaterra. Tá? Do Império Romano em si, né? O São Patrício, quando ele veio para a Irlanda, na época que ele estava aqui, era uma época de transição do Império Romano, né? O Império Romano estava em declínio e estava começando a surgir a Idade Média, né? Que a gente conhece. Então, assim, os romanos nunca chegaram a conquistar a Irlanda, né? Eles chamavam a Irlanda de Ibérnia. Era muito frio, por isso que se chamava de Ibérnia. Era frio constantemente, ainda é. Eu não acho frio, mas eu sei que isso mudou com o tempo, né? Hoje em dia tá mais calor que era antes. Mas isso daí era uma coisa que eles, né, desprezavam muito. Né? Eles falam assim que lá é Ibérnia é a terra do eterno inverno, né? Então, assim, os romanos nunca chegaram a conquistar a Irlanda, porém eles existiam um mercado, né, um comércio entre a Irlanda e o Império Romano, tá? E então por isso que existia essa conexão, né? O Império Romano escravizando cristãos, né? De diversas formas, e o São Patrício, né? Falando, olha, não é para você escravizar pessoas irlandesas católicas, cristãs, né? Católico ainda não, né? E o São Patrício, ele escreveu foi uma couraça, né? Que ele escreveu,
que hoje em dia é conhecido como a Coraça de São Patrício, né? Que é uma oração de proteção, né? E a frase mais famosa dela é Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo dentro de mim. Eu acho que fica tão mais bonito em inglês, não sei porquê. E nem em inglês foi escrito. Ó, gente, não é que eu não acho português bonito, não tô sendo preconceituosa com a minha própria língua. Aliás, eu acho que o português é uma língua muito mais bonita do que o inglês, assim, falada poeticamente falando, assim, acho que nós temos poesias que são tão lindas na forma falada, mas esse trecho específico acho que fica muito mais bonitinho em inglês, tá? Mas isso é uma opinião minha, assim, que eu resolvi comentar, mas como eu disse, eu ainda acho o português uma língua muito mais bonita, muito mais poética, assim, ela é cantada, né? Nós temos palavras muito bonitas, nós temos expressões muito interessantes, muito bonitas. Então é só me colocando esse ponto aqui, porque na hora que eu ouvi eu falei, nossa, soou-me estranho isso, né? Mas enfim, eu não acho inglês a língua mais bonita do mundo, né? Então, bora. Escrito, né? Que seria Christ with me, Christ ahead of me, Christ behind me, and Christ within me. Eu acho bem bonitinho. Apesar de não ser uma pessoa cristã, né? Eu acho essas coisas bem bonitinhas, né? Quer falar alguma coisa? Pareceu que você quis falar alguma coisa. Não, continua, pode falar. Tá. Tem uma lenda de São Patrício, tá? Porque assim, ele não foi uma pessoa que veio aqui e simplesmente pregou o cristianismo e todo mundo aceitou. E ok, como eu já falei antes, né? Ele teve que mostrar resiliência, ele teve que mostrar persistência, muita persistência, porque o povo não queria aceitar, né? Obviamente, né? E obviamente fazer um milagre aqui e ali, né? E um deles foi que ele ressuscitou 33 pessoas, tá? Incluindo o condutor de carruagem dele, né? E uma vez ele usou o cajado dele, ele andava com um cajado de ash. O que é ash mesmo? Qual que é ash em português? Acho. É cinza? Não, ash. Você trabalha pra mim, me leva pros lugares, né? Se você morrer, eu te ressuscito e tá tudo certo, tá vendo? Você não precisa morrer, é só você viver a vida inteira sendo o meu, né, o meu motorista. Que vida legal, né? Ashwood. Freixo. Freixo, Freixo também. É Freixo, né? Que era um Ashwood, né? Um cajado. E ele usou para banir a escuridão aqui na Irlanda, por ser muito cinza, né? Por ser muito frio, etc. Realmente, assim, mesmo no verão, se diz que a gente não consegue ter a quantidade suficiente de vitamina D, tá? Porque realmente a maioria dos dias eles são bastante nublados, né? A localização da Irlanda geograficamente, né? Ela não é muito favorável nesse sentido. E aí tem um vale no condado de Mayo que ele disse que foi que disse que ele usou o cajado, bateu assim e simplesmente as nuvens abriram caminho para o sol, tá? E imagina um milagre desse aqui na Irlanda, né? Imagina, né, uma coisa dessas, assim, uma história dessa se propagando, porque eu não tô falando que ele fez isso, mas imagina uma história dessa se propagando, né? Isso aumenta a moral do cara pra cacete, porque, né, pô, o cara trouxe o sol, caramba, né? Quase que a gente não tem aqui, né? E tem uma outra aqui que o São Patrício, ele diz ser que ele foi para uma montanha, né, um monte de Slane, e ele acendeu o primeiro fogo da Páscoa, tá? Não existia Páscoa na época, tá? Porém, essa foi uma data que marcou. Tá aqui que eu preciso fazer um outro porém, tá? Não é que não existia Páscoa, tá? Na época existiam celebrações, né, druídicas, etc, etc. E
né, em vez dele aceitar que o rei acendesse primeiro, ele falou, eu vou lá e vou acender, e dane-se, se eu tiver querendo acender, eu vou acender, você não pode obrigar o seu povo a só acender depois que você, né, vai que tem gente que tem frio, tá com frio, etc. E então ele, né, ele se impôs contra uma autoridade, né, mas isso daí pode ser que não tenha sido na Páscoa, porém é um simbolismo do São Patrício trazendo o cristianismo para a Irlanda, né? A Páscoa ele é aquela passagem, né? É o simbolismo da Páscoa, é o símbolo de passagem, né? De recomeço, né? O Cristo, né? Por exemplo, se ressuscitando, etc, etc. No judaísmo também, né? O Pêssar aqui seria a passagem. Então, é o simbolismo de passagem, de transição entre a Irlanda sendo pagã para ela sendo cristã. Então, essa história, essa lenda, ela é para simbolizar a entrada, né, a chegada do cristianismo, né? Então, por isso que é muito associado à Páscoa. Agora, não sei se foi na época da Páscoa, né? Mas enfim, é mais o simbolismo mesmo. Tudo isso por serem informações muito antigas, etc. Tem muita coisa que é e se, de ser, pode ser simbolismo disso, simbolismo daquilo, tá? Então vamos lá. Né, uma tradição cristã de acender um fogo, acender uma fogueira na Páscoa, né? Eu sei que tem conexão com outras religiões, tá? Essas tudo tem conexão. E por que isso é importante? Tinha um King of Tara, né, que seria o High King, o rei supremo da Irlanda, tá? Falando de rei supremo, tá? Politicamente falando, ele não era uma pessoa com muito poder, ele tinha poderes limitados, mas existia uma certa concentração, né, de uma pessoa que estava ali, que seria o rei dos reis, né? Porque tinham vários reis, cada tribo tinha o seu rei. E aí em Tara, né, no Vale de Tara, que a gente foi, lembra, pai? Lembro. E aí tinha onde ficava o High King, né? Só que ele tinha realmente poderes limitados com os outros reis, né? Que eles viviam brigando, né? Tem até vídeo meu de Tara aí, no meu canal. Depois coloca na descrição o link do vídeo. Tá, tem né? até um vídeo que eu fiz. E ele proibiu todo mundo de acender. Ele que tinha que acender o primeiro fogo, né? Então, o que ele fez? Ele foi no Monte de Slane e acendeu a fogueira antes do rei acender. E essa fogueira do Monte de Slane, ela conseguia ser vista de Tara. Então, ele, né, deu aquela cutucada no High King da Irlanda, né? Então, né? E alguns locais de peregrinação, né? E cada local vem com uma história, né? Existem muito mais, tá? Eu nem consegui, eu tive que diminuir a letra assim o máximo que eu pude, porque eu botei os mais importantes aí, mas ainda assim são tantos, né? O que acontece? A Irlanda, né, por ela ser muito essa ligação do pagão, de elementos pagãos no cristianismo, a maioria dos locais de peregrinação, eles são na natureza. Então, você vai ver muitos montes, né? Topo de montanhas. As montanhas são muito altas aqui, mas são os montes, ou mounts, né? Você vê poços, né? Poços de água, né? Caminhos no meio do mato, né? Você tem uma clareira aqui perto, em Strawberry, dentro de uma floresta que tem aqui, que você tem uma clareira ali, que tá erguida uma dessas cruzes, né? Dessas cruzes celtas, assim, e você vê as pessoas que vão lá amarrar coisinhas, colocar vela, etc., e tá ali, né? Há anos. Então, assim, a maioria dessas coisas pagãs, desses elementos pagãos enfiados nos elementos no cristianismo irlandês, tá? Então, a maioria desses lugares você vai ver que é uma colina, é um poço, uma montanha, sabe? Então, uma rocha, por exemplo. Então, tudo muito voltado a elementos da natureza, tá? Por ter elementos
pagãos, né? Para quem não sabe, paganismo vem de paganos, que significa da terra, da natureza. Então, peraí, deixa eu só ver uma coisa rapidinho aqui. Tá. Eu não pulei nada, não? Não. Eu achei que eu tinha pulado da cobra. Não, você mostrou o slide da cobra, mas não falou. Não falei, vou falar da cobra então, porque... É porque tem pergunta aqui, tá? Tá, Tem a pergunta cobra... sobre... O negócio da cobra é o seguinte, o São Patrício, né, dizem que ele expulsou as cobras da Irlanda. Porém, né, nunca existiram cobras na Irlanda. A região irlandesa, apesar de ser frio, né, também é uma parte isolada, né? Você está numa ilha, então, assim, dizem que nunca existiu cobras por aqui, né? Então, a cobra, serpentes, elas têm um significado, uma alusão ao paganismo, tá? Então, significa que ele expulsou o paganismo da Irlanda, tá? Então, a cobra, ela vem desse paganismo, tá? Então, tudo, assim, muito voltado à natureza, tá vendo? Aqui nós temos o Croagh Park, né? O Croagh Patrick, o Croagh Patrick, que é no condado de Mayo, tá? Que é uma montanha sagrada, né? Onde tem muita gente que vai fazer peregrinação lá, tá? Tem gente que sobe descalço como ato de penitência, né? Então, assim, eu acho que assim, é o lugar mais famoso, assim, que as pessoas fazem peregrinação santa, assim, tá? Tem um lugar em Lough Derg, que é no condado de Donegal, e é uma pequena ilha lá, né? E ele tem uma lenda, diz que São Patrício, ele ficou lá... ele ficou lá por um tempão se isolando e tal, e aí ele teve uma visão do purgatório, né? Então as pessoas vão para lá para fazer um retiro, fazer jejuns, orações, caminhadas ao redor da ilha, tá? É um lugar bastante isoladinho assim, mas tem essa lenda de que São Patrício teve uma visão do purgatório, tá? E tem a Catedral de Down, né? E tem o que é onde diz que, né, São Patrício está enterrado, tá? Então, acredita-se que ele esteja enterrado na Catedral de Down, e em Downpatrick, que se chama, tá? E no local tem uma rocha gigante escrito Patrick, desse jeito aqui, Patrac, tá? E aí que eles acreditam que esteja enterrado São Patrício, tá? E tem a igreja de Saul, ou Sol, que foi onde foi fundada a primeira igreja, tá? Perto de Downpatrick, né? Que foi onde ele converteu o chefe local, Dishel. Eu não tenho certeza de como escreve, tá? E ele usou, na verdade, o Shamrock para converter esse chefe local, né? Um dos kings, né? Dos reis. E agora tem uma igreja moderna, né, e tal, mas é um local bastante famoso de peregrinação também, tá? Tem no condado de Armagh, conhecido como a capital eclesiástica da Irlanda, e foi onde São Patrício estabeleceu a igreja principal, tá? Eu não consegui achar informações concretas se a igreja foi realmente construída na época dele ou depois, tá? Como se fosse a principal igreja em homenagem a ele, ou se foi ele mesmo que subiu a igreja, tá? Ele era muito famoso por... assim, ele né, adubou o terreno para a Irlanda ter monastérios, escolas, né, que na época seriam escolas eclesiásticas, e igrejas, que na época assim, não se sabe se tinha antes dele, porém ele que adubou o terreno para ter essa caralhada de igreja, de catedral, cacete a quatro, monastério, até o, né, que tem aqui, né? E com isso, né, ele introduzindo toda essa parte, porque a igreja, o cristianismo é uma religião que ela é passada de forma escrita, né? O druidismo, né, na época dos celtas, as tradições eram passadas verbalmente, né? Apesar deles terem uma escrita específica, mas ela não era utilizada para espalhar as tradições, né? Eram tradições verbais. O cristianismo não, ela é baseada na escrita, né? Tanto que São Patrício trouxe rolos de pergaminhos da Bíblia escrita em latim, né?
E graças a ele que a Irlanda virou uma capital de pergaminhos, né? De manuscritos na época. Ela era muito conhecida pela The Land of Saints and Scholars, um negócio assim de escolares e santos, porque os manuscritos mais lindos assim eram feitos aqui, né? Eram escritos em latim sobre o cristianismo, porém toda a decoração do pergaminho era feita com decorações com símbolos celtas, né? Hoje a gente tem o livro de Kells, né? O Book of Kells, que você acha na Trinity College em Dublin. E tem um outro também, que agora eu não tô conseguindo lembrar o nome, que era um outro pergaminho também, né? Muito famoso também, Book of... Ah, mano, por que eu não arrumei isso aqui? Tô brava comigo mesmo que eu não escrevi isso aqui direito. Botei tanta informação que agora eu não acho nada. Tem Sem problema, tranquilo. Então, ele desenvolveu uma forma única de monasticismo, né? Hoje você vê monastérios muito famosos, inclusive Glendalough, que fica em Wicklow, né? Que a gente já foi várias vezes. E Sim. tem Armagh, e tem Clonmacnoise, e aqui a gente tem o... Aí depois eu acho o nome do pergaminho, tá? E, na verdade, assim, a primeira pessoa que veio para Irlanda para espalhar o paganismo não foi nem São Patrício, foi uma pessoa chamada Palladius. Palladius, isso. Ele foi um bispo também, o primeiro bispo da Irlanda foi Palladius, não foi São Patrício, mas Palladius não conseguiu, né, espalhar tanto quanto São Patrício. Ele foi muito mais importante nesse sentido, até porque ele fez uma adaptação do cristianismo que foi muito mais aceita pelos celtas na época, né? E então, assim, isso aqui é bem interessante, que ele mudou tudo, né, que tinha aqui antes na Irlanda, né? Tem a colina de Slane, né, que foi onde ele acendeu o primeiro fogo, que eu já falei, né? E tem a Rock of Cashel, que é em Tipperary, né? Que Caixa, foi eu onde tenho ele um vídeo. fez, que foi onde ele Tem um fez a vídeo conversão. Você foi da lá, né? Rocha de Caixa, tá aí no canal, se vocês quiserem ver. Eu vou colocar tudo depois aqui, mas é um lugar lindo. Talvez um dos lugares mais lindos da Irlanda é Cashel. Muito bonito. Tem a Irlanda, assim, quando você vai para o centro mesmo, né? Que são os lugares que tem bastante... Porque o que acontece, né? A Irlanda, ela nunca foi... A maioria das capitais, etc., hoje em dia, elas são feitas perto do mar, etc., né? Até para facilitar o comércio na época entre país, parte naval, né? Porém, né, na Irlanda, os reis, né? O High King, por exemplo, ficava em Tara, que é no meio do país. Então, assim, era tudo concentrado no meio, né? Tinha muito aquela coisa de tudo, né? Aqui, ó, tá vendo? De tudo indo para o meio, para o centro, né? Aquele poder do que estava tudo centralizado. E então, assim, quanto mais pro meio do país assim você vai e tal, tem muita ruína, muita história, muita coisa legal, né? E Rock of Cashel foi onde foi feito a conversão do rei de Munster, né? E eu provavelmente esqueci uma caralhada de coisa, mas Book of Durrell, Book of Kells e Book of Durrell, tá? O Book of Durrell não sei onde tá. Não sei se tá na Trinity também, mas enfim. Tá? E é isso, gente. Feliz dia de São Patrício, né? Como eu disse antes, Lafayla Poreg, Lafayla Poreg, Sonadit. Div para vocês, não para você. Tá. Isso aí. Bom, vamos ver aqui as perguntas. Agora tem as perguntas que o pessoal fez e eu vou deixar o vídeo por aqui, porque tá bastante longo e eu vou... Como é o meu primeiro vídeo que eu tô subindo, né? Eu vou tentar subir os vídeos do podcast Chego, mas eu vou ficar por aqui. Se vocês quiserem ver os comentários e as respostas lá, eu vou deixar o link da live do canal do meu pai aqui embaixo, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? E
né? Não esquece de dar o likezinho, por favor, pra ajudar, porque eu quero tanto fazer mais vídeos e eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa parte de fazer vídeos, de trazer informação, etc, etc. E falo pra caralho, eu gosto de falar e... Enfim, se vocês gostaram, acharam interessante, tá? Deixa o likezinho aí, se inscreve no canal, faz esse favorzinho assim, tá? A gente tá começando o primeiro vídeo, né? E é isso. Se vocês gostaram, me fala nos comentários. Deixa comentário, se quiser perguntar qualquer coisa. Só deixar aí que a gente responde, tá? E é isso. Um beijo grande e fui. Lo fais la poreg.